Olá, pessoal. Na última aula, nós tivemos aqui um problema que foi a gente não conseguiu fazer com que a nossa API acessasse o serviço IAM da AWS. Isso aconteceu, a gente sabendo que a API está rodando, a gente conseguiu bater nela, o erro que foi retornado pela própria API, e a gente não conseguiu que a API chegasse até no serviço IAM. Vamos tentar resolver isso hoje com uma estratégia bem criativa aqui, bem imaginativa. Pensa comigo, se você está utilizando o seu arquivo de credenciais que está aqui na sua máquina local para poder acessar, fazer com que a API tenha direito de acesso ao serviço IAM, com que ela seja permitida no serviço IAM, então, se a gente pegar o nosso arquivo de credenciais e copiar para a instância EC2, o problema está resolvido. Vamos tentar essa estratégia? Vamos lá. Bom, a gente vem aqui para poder ficar fácil de se referir ao arquivo, né? A gente já sabe como é que copia arquivo aqui no Linux, a gente já viu isso, como é que faz para a gente copiar um arquivo da nossa máquina local para a sua instância EC2. Mas antes da gente começar a resolver o problema, vamos checar se realmente as condições que a gente espera que estejam sendo atendidas, se elas estão sendo atendidas. Ou seja, eu vou checar se realmente a instância está funcionando como eu prevejo que esteja. Eu vou conectar na instância primeiro. Ok, estando na instância, primeira coisa eu vou dar um dir para ver se realmente o meu arquivo, o .jar está lá. Está lá o .jar, beleza. Agora eu vou dar um java menos version para checar se o Java está instalado. Beleza, o Java está aí, ó, Java 17 e o meu .jar está lá. Depois eu vou checar se a API está rodando. Será que a API está rodando mesmo? Eu vou levantar a API aqui, java -jar e o nome do nosso arquivo .jar. Vamos lá, subiu a API. Esse terminal aqui, conforme você sabe, ele vai se tornar inútil para nós daqui para diante, porque ele é o terminal que vai segurar o serviço do Java aqui em pé. Então nós vamos abrir um outro. E vamos fazer a conexão de novo. Aquele terminal que a gente conectou ainda agora foi tão somente para poder fazer o Java rodar, botar a API funcionando. Agora sim, nós estamos conectados aqui e a gente consegue de novo disparar o nosso curl, dessa vez com o localhost funcionando, né? Ele deve encontrar a nossa API aqui. Ok, dessa vez a gente não teve o erro anterior, né? O nosso erro aqui foi erro 500, foi a nossa API com o nosso primorosíssimo tratamento de erro, e não tem nenhum lá, e que retornou esse 500 aqui. Bom, já temos um 500. Não é muita coisa, mas já é alguma coisa, né? É um 500. A nossa API está funcionando. Até aqui a gente já tinha chegado na última aula. Agora vamos tentar avançar. Vamos tentar ser criativos aqui, né? A gente sabe que a nossa API local, ela conseguiu ter acesso ao serviço IAM porque ela está utilizando credenciais que estão num arquivo chamado credentials aqui. E se eu copiasse esse arquivo credentials para dentro da minha instância EC2, será que dava certo? Acho que é uma boa hora da gente tentar fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, para não ter que digitar o caminho todo do arquivo na hora que eu for copiá-lo, eu vou copiar o arquivo para dentro da nossa pasta de trabalho aqui. Eu vou pegar o credentials da minha máquina, que fica dentro da pasta .aws, e vou copiar aqui para minha pastinha chamada local. Ok. Agora a minha tentativa é pegar esse arquivo e levar para dentro da instância EC2. A gente já tem aqui um terminalzinho conectado, não vamos deixar ele reservado aqui. Vamos abrir um novo terminal sem conexão com a nossa instância EC2 e vamos promover aqui a cópia desse arquivo para lá. Bom, para a gente copiar o arquivo é aquele comandinho lá, o scp. Ele tem alguns parâmetros aqui, a gente já está com ele definido. O que a gente vai dizer aqui? Primeiro o keeper, né? Ele precisa do keeper para poder acessar a instância EC2. Depois a gente diz qual é o arquivo que a gente quer copiar.
é o arquivo credentials. A gente diz aqui o usuário e o IP da instância e diz a pasta para onde a gente quer levar esse arquivo. Vamos tentar fazer essa cópia aqui para ver se a gente tem sucesso. Cópia feita. A gente pode, inclusive, abrir o nosso terminal que está conectado com a instância aqui e dar um ls para ver se o credentials foi para lá. Está lá, ó, credentials e o jar. Bacana. Será que isso proporciona alguma vantagem para nós aqui? Será que a gente finalmente consegue acessar o nosso serviço IAM, a nossa API consegue bater lá? Vamos ver. Eu vou parar a nossa API e vou subir ela de novo. Subir com java-jar. API rodando novinha em folha. Não vou mais usar esse terminal, vou deixar ele quietinho aqui e vou pegar esse terminal aqui, para poder a gente executar de novo o nosso curl. Desistir não é uma opção. Vamos tentar bravamente. Continuamos com o erro 500. Significa que copiar o arquivo credentials para lá não resolveu nada. Mas, gente, será? Por que o arquivo credentials funciona na minha máquina e não funciona no EC2? Não são dois computadores? Não deveria ser bem parecido o procedimento? Se a minha API consegue encontrar o arquivo credentials aqui, e ele está bem aqui, ó. Por que ela não consegue encontrar lá? Bom, vamos ser criativos de novo? Eu acho que não está conseguindo encontrar porque o local para onde você copiou o arquivo não é o mesmo local que o arquivo está aqui na minha máquina local. Olha lá onde é que o arquivo está, olha. A pasta onde o arquivo se encontra, vamos dar aqui um clear, vamos dar um ls, e a gente vai ver que ambos os arquivos, tanto o jar quanto o credentials, eles estão na raiz da pasta do usuário EC2 user. Não é aí que fica, né? A gente sabe que o arquivo credentials ele é buscado pela API dentro da pasta do usuário numa subpasta chamada .aws. Então a gente deu mole aqui, a gente não copiou para dentro da pasta certa. Caramba, que mancada, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos uma nova tentativa. mkdir.aws. Vamos dar um ls e vamos tentar ver a galera que está aqui. Opa, a pastinha não apareceu. Será que não criou? Não, é porque as pastas que começam com ponto, elas são, por definição, aqui no Linux, ocultas. Então, se você quer ver todas, inclusive as ocultas, ls-a. Aí você conseguiu ver lá, ó, .aws. Ok. Eu nem vou ligar para esse arquivo credentials que está aí. Eu poderia removê-lo, né? Vou dar um rm aqui, rm credentials. Já era. Vou dar um ls de novo. E o arquivo credentials não está mais lá. Agora eu vou copiar o arquivo para o lugar certo. Vou voltar aqui no meu terminal e vou copiar o arquivo para dentro da pasta AWS. Vamos fazer isso. O terminalzinho tá... O terminal tá aqui, né, cara? O que eu estou fazendo buscando outra janela? Eu só tenho que copiar de novo. Tenho que fazer a cópia para o lugar certo dessa vez. Então, para o lugar certo, eu vou ter que colocar o caminho completo da pasta AWS. Então, com o meu terminal aberto aqui dentro da pasta local, eu vou executar o comando para transferir o arquivo credentials, dessa vez para dentro da pasta AWS, lá na minha instância EC2. Vamos ver se eu tenho sucesso nisso. Parece que ele copiou. Então, eu vou pegar o terminal que está conectado com a instância. Eu acho que eu fechei ele aqui, mas eu posso abrir de novo um outro terminal. Conecto com a instância. E dou um ls. Eu estou vendo agora que o meu arquivo credentials, ele pelo menos aqui na raiz da pasta de trabalho do usuário EC2 user, ela não está aqui o arquivo. Então eu vou tentar entrar aqui
na pasta .aws. Lá estou eu dentro da pasta .aws e aqui eu vou mandar um ls. E ele sim listou o arquivo credentials aqui. Gente, parece que a gente está chegando perto da solução, hein? Vamos tentar agora fazer a nossa API funcionar achando que ela vai encontrar esse arquivo credentials lá na pastinha onde a gente definiu. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá, está aqui o terminal onde eu estou rodando o meu Java. Beleza? Está aqui, olha. Eu vou novamente aqui rodar curl. Agora que eu sei que a API pode encontrar as credenciais no lugar certo, de novo a Rio 500. Agora eu não acredito. Se eu conseguir copiar o arquivo para a pasta certa, eu tenho certeza de que a minha API vai procurar esse arquivo dentro dessa pasta. Por que não está conseguindo achar? Bom, agora o bom e velho Linux nos surpreende com as suas manias. A gente precisa, para poder fazer com que a API leia este arquivo, o arquivo credentials, a gente precisa torná-lo um arquivo acessível à API. Existem maneiras mais elegantes de fazer isso, mas nesse momento só me ocorre o chmod da forma mais grosseira que tem aqui, 777. É permissões totais para todo mundo sobre o arquivo. Então eu vou dar permissão total, inclusive de escrita, que nem deveria. Eu vou até mudar isso aqui, eu não consigo fazer esse troço na marra assim não. Vamos dar um 400 aqui, é permissão só de leitura para o arquivo. E vou dizer o nome do arquivo. Credentials. Beleza, a gente agora sabe que o nosso arquivo, além dele estar no lugar certo, ele tem as permissões adequadas para ser acessado pela nossa API. Vamos tentar rodar o curl de novo? A gente é brasileiro e brasileiro você sabe, né? Nunca desiste. Parece que não. Então talvez a nossa API, o SDK da API, ele só consiga obter as credenciais de dentro do arquivo, né? Ele só consiga usar essas credenciais, acessá-la quando a API é iniciada. A gente poderia tentar fazer o seguinte, derrubar a API e levantá-la de novo. Bora fazer isso? Então, para a gente não perder esse terminalzinho aqui, ou perdendo logo, vamos dar um clear nesse terminal bagunçado. E vamos levantar a nossa API aqui. Vamos lá, Java, -jar. E vamos rodar. A gente não consegue aqui, né? Até porque a gente está dentro da pasta .aws. Vamos voltar um nível. Eu usando cd ponto aqui, com mania de Windows. Voltamos um nível. E agora estamos na raiz da pasta de trabalho do usuário S2 User. A gente dá um ls aqui, a gente vai ver que o nosso jar está aqui. Então, Java, -jar. E vamos levantar nossa API. Se o palpite estiver certo e a API realmente estiver obtendo as credenciais no momento em que o cliente da AWS é configurado, então agora não tem por que não rodar. Então vamos abrir aqui um novo terminal. Vamos conectar com a nossa API, afinal de contas a gente está usando no nosso curl localhost. Se a gente está usando localhost, a gente pressupõe que você precisa estar dentro da instância para poder invocar a API chamando ela de localhost, né? Porque afinal localhost é local mesmo. Então conectamos aqui. Vamos de novo executar o nosso curl. E agora sim, está aí a lista de
usuários IAM. Parece que deu certo, hein? Vamos recapitular o que a gente fez para poder a gente ficar super seguro do que aconteceu aqui, inclusive os erros? Vamos sim. Então, gente, bora fazer uma retrospectiva do nosso esforço aqui para a gente poder aprender pelo trauma, né? O trauma ensina mais do que qualquer outra coisa. Erro ensina muito mais do que acerto. Vamos lá ver o que a gente fez aqui para poder resolver o problema. Primeiro, a gente rodou a API. A API rodou ok. Estava funcionando. A gente viu que a API estava legal lá na instância EC2. A gente conseguiu isso, inclusive, na aula anterior a essa. Mas a gente reforçou isso aqui. Depois, a gente disparou aqui um request contra a API. Erro 500, API sem acesso. Beleza, a gente estava conformado com isso. A nossa API, que está rodando na instância EC2, não consegue acessar o serviço IAM para poder obter a lista de usuários. O que a gente fez aqui? A gente concluiu que faltavam as credenciais. Já que a gente tem um arquivo de credenciais na nossa máquina, a gente pensou, bom, então, se eu tenho um arquivo de credenciais aqui e esse arquivo de credenciais está proporcionando acesso à minha API local, então se eu colocar lá na instância EC2, ele vai proporcionar acesso também à minha API que está na instância EC2. Ok, o que a gente fez? A gente decidiu copiar o arquivo credentials. A cópia foi feita, ficou beleza. A gente foi lá, deu um ls, viu que estava lá. A gente derrubou e levantou a API de novo. A nossa API em Java, né? Porque a gente pensou assim, se a API obtém as credenciais em algum momento, pode ser que ela obtenha essas credenciais durante o processo de boot, né? Quando ela está iniciando. Fomos lá e disparamos o request outra vez. Erro 500 de novo. Aí nós pensamos, bom, se eu coloquei o arquivo de credenciais lá, o arquivo de credenciais proporcionava acesso da minha máquina. Ele está na máquina da instância, né, no EC2, e não conseguiu dar acesso para a API, então é porque a API não deve estar vendo esse arquivo. Aí nós, nós concluímos que o problema estava na localização do arquivo, já que a nossa API pega o arquivo dentro da pasta .ws do nosso usuário. O que a gente resolveu fazer aqui? A gente resolveu criar uma pasta .aws dentro do usuário lá da EC2, que é o EC2 User, e copiar o arquivo para ela. Tivemos sucesso nisso aí, e logo em seguida a gente derrubou e levantou a API de novo, porque a gente ainda estava supondo o seguinte, a API pega as credenciais no momento em que ela é iniciada. Então não vamos correr esse risco. Já que a gente mudou o nosso arquivo credentials de lugar, vamos derrubar e levantar a API outra vez. Cuidado, como é que é? Prevenção e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Derrubamos e levantamos a API de novo. Disparamos outra request contra a API, erro 500 de novo. Aí agora a gente começou a ficar preocupado. Bom, se o meu arquivo credentials, estando na mesma pasta em que ele está aqui no meu computador, eu coloquei ele no mesmo lugar lá na instância EC2, por que a minha API não consegue pegar as credenciais que estão nesse arquivo? Bom, só tem uma chance, né? Esse arquivo não se permite ser lido. Então, problema de acesso. Fomos lá e concluímos que faltavam as permissões de acesso ao arquivo. A gente deve ter, talvez, pesquisado no Google aí, utilizado alguma ferramenta de IA e perguntar por que a minha API não consegue ler o meu arquivo de credentials. Alteramos as permissões de credentials, né? Do arquivo credentials. A gente deu lá a permissão de leitura para o usuário atual, para o usuário EC2 User. Por precaução, derrubamos e levantamos a API de novo. Só para a gente ter certeza, né? Morrer de certeza não custa nada. Disparamos o request contra a API e obtivemos sucesso, 200. A API conseguiu ir lá no serviço IAM e trazer de volta a lista de usuários. Conclusão que a gente chega. Mesmo estando dentro de uma instância EC2, é preciso que haja as necessárias permissões para uma API acessar qualquer outro serviço dentro da AWS. Não é assim bagunçado, né? Você precisa dar essa permissão. Agora, vamos finalizar essa aula fazendo uma reflexão que é a seguinte. A gente colocou um arquivo de credenciais no EC2. Esse arquivo de credenciais, ele contém as credenciais obtidas através do Access Key de um usuário. A gente nem sabe qual é, nesse momento não fez diferença para nós. A gente queria acessar
queria que a nossa API tivesse acesso ao serviço IAM. Mas esse usuário que forneceu para nós a Access Key, que nós usamos para compor o nosso arquivo de credenciais, esse usuário está vulnerável nesse momento, porque as credenciais dele estão zanzando por aí. Então, conseguimos resolver o problema, mas será que essa é a melhor estratégia? Vamos pensar sobre isso na próxima aula, vamos tentar arrumar uma solução melhor para isso aí.